Imagine entrar numa mansão de luxo e encontrar 39 pessoas mortas, todas perfeitamente alinhadas, usando exatamente a mesma roupa, os mesmos tênis, os mesmos cortes de cabelo, os mesmos panos roxos cobrindo o rosto, sem sinais de luta, sem sangue, sem caos, apenas silêncio. Um silêncio tão estranho que parecia que aquelas pessoas tinham simplesmente esperado alguma coisa acontecer. Mas o mais perturbador, elas acreditavam que aquilo não era o fim. Acreditavam que uma nave alienígena estava escondida atrás de um cometa, esperando por elas. E agora vem a pergunta que transformou Heaven's Gate em um dos casos mais assustadores da história moderna. Como dezenas de pessoas inteligentes abandonaram suas famílias, empregos, dinheiro e literalmente a própria vida por causa de uma promessa impossível? Porque isso não é apenas uma história sobre alienígenas, é uma história sobre controle mental, manipulação emocional, solidão, fim do mundo, e sobre como qualquer pessoa em determinadas circunstâncias podem começar a acreditar no inacreditável. Muito bem, eu sou o Cris e é um prazer ter você em nosso canal. Ative o sininho, curta, compartilhe e se inscreva para não perder nenhum conteúdo como esse. E peraí, como assim? Bom, antes de falar sobre Heaven's Gate, precisamos voltar para os Estados Unidos na década de 60 e 70. Porque o mundo estava completamente diferente. A juventude começou a rejeitar a religião tradicional. Muita gente passou a desconfiar do governo e a guerra do Vietnã destruiu a imagem de autoridade. O escândalo Watergate fez milhões perderem a confiança nos políticos. E no meio desse caos, as pessoas começaram a procurar respostas em qualquer lugar. Na astrologia, misticismo, meditação, seitas espirituais, ufologia, fim do mundo. Era como se o planeta inteiro estivesse procurando um novo significado para a existência. E foi exatamente neste cenário que dois personagens extremamente estranhos apareceram: Marshall Applewhite e Bonnie Nettles. Marshall Hervey Applewhite nasceu em 1931, filho de um pastor religioso. Desde pequeno ele cresceu ouvindo sobre céu, pecado, salvação e vida após a morte, mas Marshall parecia viver um conflito constante dentro de si. Ele era extremamente inteligente, professor de música, educado, carismático, mas também profundamente instável emocionalmente. Relatos dizem que ele sofria crises depressivas severas, paranoia e uma sensação constante de inadequação. Além disso, ele lutava contra conflitos relacionados à sua sexualidade, algo que naquela época era tratado como vergonha e pecado dentro de ambientes religiosos conservadores. E isso destruiu emocionalmente Marshall. Ele perdeu empregos, casamentos fracassaram, sua vida começou a desmoronar lentamente, até que em 1972 ele conhece Bonnie Nettles, e aí tudo muda. Bonnie era completamente diferente de Marshall. Ela trabalhava como enfermeira, mas tinha um fascínio gigantesco por ocultismo, astrologia, reencarnação, profecias, contatos extraterrestres. Ela acreditava em coisas que, para a maioria das pessoas, pareciam absurdas. Mas quando encontrou Marshall, os dois começaram a alimentar as crenças um do outro. E isso é importante, porque muitas seitas começam exatamente assim. Duas pessoas reforçando mutuamente delírios e fantasias. Bonnie dizia que havia recebido mensagens espirituais e Marshall acreditava ser escolhido por Deus. E aos poucos, eles começaram a acreditar que tinham uma missão cósmica. E então os dois começaram a viajar pelos Estados Unidos, fazendo reuniões secretas, pequenas palestras, encontros espirituais, e as mensagens eram cada vez mais bizarras. Eles afirmavam que a Terra estava prestes a ser destruída, que alienígenas observavam a humanidade, existia um próximo nível acima da existência humana, e apenas pessoas escolhidas poderiam ascender para o próximo nível. Mas tinha um detalhe curioso. Eles misturavam a religião cristã com ficção científica.
Jesus, Apocalipse, extraterrestres, naves espaciais, tudo junto. Para Heaven's Gate, Jesus não era apenas uma figura religiosa. Ele era um ser evoluído de outro nível da existência, quase um extraterrestre espiritual. E Marshall dizia que ele e Bonnie eram novos mensageiros enviados para salvar a humanidade. E estranhamente, as pessoas começaram a ouvir e a seguir o que eles falavam. Agora pense comigo. Você está perdido emocionalmente, sem direção, sem rumo, sem propósito, sentindo que não pertence ao mundo. Aí aparecem duas pessoas dizendo: você é especial, você foi escolhido, existe algo maior esperando por você. Isso é extremamente poderoso psicologicamente, e é exatamente assim que as seitas funcionam. Elas oferecem respostas simples, identidade, comunidade, propósito e uma sensação de superioridade espiritual. Os seguidores de Heaven's Gate acreditavam que eram diferentes do resto da humanidade. Eram mais evoluídos, mais conscientes, mais próximos da verdade. E isso criava um vínculo fortíssimo dentro do grupo. Uma das técnicas mais perigosas usadas por seitas é o isolamento. Porque quando você se afasta da sociedade, sua visão da realidade começa a mudar. Os membros de Heaven's Gate precisavam abandonar suas famílias, cortar contato com todos os amigos, deixar empregos, abrir mão de dinheiro e viver exclusivamente para o grupo. Aos poucos, o grupo virava o mundo inteiro deles, e isso cria dependência emocional total, porque depois de algum tempo, sair da seita significava perder tudo. Casa, amigos, identidade, propósito, realmente tudo. A vida dentro de Heaven's Gate parecia quase militar. Os membros tinham horários rígidos, regras rígidas, comportamentos controlados. Eles usavam roupas semelhantes, falavam de forma parecida, comiam de maneira organizada, dormiam em horários específicos, até os pensamentos eram policiados. Desejos humanos eram considerados defeitos. Paixão? Fraqueza. Sexo? Impureza. Apego emocional? Uma prisão espiritual. Marshall queria transformar os seguidores em seres evoluídos, quase máquinas sem emoções. E o mais assustador é que muitos realmente acreditavam estar se tornando seres superiores. Existe algo extremamente importante aqui. Seitas raramente controlam pessoas pela força física. O controle é psicológico. Elas usam repetição, medo, culpa, privação emocional, validação constante e manipulação da realidade. Marshall fazia os membros acreditarem que o mundo exterior era corrupto, que familiares poderiam contaminá-los, que televisão, desejos e relacionamentos impediam a evolução espiritual. Então os seguidores começaram a enxergar o mundo como um inimigo e a seita como o único lugar seguro. Isso é perigosíssimo, porque quando alguém acredita que apenas um grupo possui a verdade, qualquer coisa começa a parecer justificável. Talvez uma das partes mais bizarras de Heaven's Gate tenha sido a obsessão em eliminar a sexualidade. Marshall acreditava que desejos sexuais impediam a ascensão espiritual. Então, alguns membros fizeram castração voluntária. Sim, castração. Inclusive o próprio Marshall. E isso mostra até onde o controle psicológico pode chegar. Porque ninguém acorda um dia e simplesmente decide fazer algo extremo assim. Isso acontece aos poucos. Uma crença pequena hoje, outra amanhã, mais uma depois, até que o absurdo vira normal. Em 1985, Bonnie Nettles morreu de câncer. E isso destruiu completamente a lógica original da seita Heaven's Gate. Porque Marshall e Bonnie diziam que ascenderiam fisicamente, sem morrer. Então, como Bonnie morreu, Marshall teve duas opções: admitir que estava errado ou reinventar a narrativa. Ele escolheu a segunda opção, e isso mudou Heaven's Gate para sempre. E foi aí que Marshall começou a ensinar que o corpo humano era apenas um recipiente biológico, uma embalagem temporária. Segundo ele, a verdadeira consciência podia abandonar o corpo e continuar viva no próximo nível. Ou seja,
A morte deixou de ser fracasso e virou libertação. E foi aí que tudo começou a ficar realmente perigoso. Nos anos 90, Heaven's Gate começou a usar a internet. E isto é muito curioso, porque eles estavam entre os primeiros grupos religiosos a usar a web de forma intensa. Eles criaram sites, publicavam vídeos, divulgavam mensagens online. Inclusive, alguns membros trabalhavam com design de websites para financiar a seita. E aqui existe uma ironia assustadora. Enquanto o mundo via a internet como o futuro da humanidade, Heaven's Gate via a internet como ferramenta para abandonar a humanidade. E então chegamos em 1997. O famoso cometa Hale-Bopp apareceu no céu. Era gigantesco, brilhante, visível até mesmo sem telescópio. Milhões de pessoas ficaram fascinadas. Mas aí um rumor começou. Algumas pessoas afirmavam existir um objeto atrás do cometa, talvez uma nave alienígena. Hoje sabemos que aquilo não passava de desinformação. Mas Marshall Applewhite transformou aquilo em profecia. Ele disse que a nave do próximo nível havia chegado e que aquela era a última oportunidade de abandonar a Terra antes da reciclagem do planeta. E os membros acreditaram completamente. Pouco antes das mortes, os membros gravaram vídeos. E, honestamente, são difíceis de assistir, porque eles não parecem assustados, parecem felizes, sorridentes, calmos, como pessoas prestes a embarcar em uma viagem importante. Eles agradeciam Marshall, falavam sobre alegria, sobre evolução, sobre finalmente voltarem para casa. E isso é o que torna Heaven's Gate tão perturbador. Não parecia um grupo desesperado, parecia um grupo convencido. E foi entre os dias 22 e 26 de março de 1997 que os membros executaram o plano. Eles ingeriram fenobarbital misturado com álcool. Depois colocavam sacos plásticos na cabeça. As mortes aconteceram em grupos. Os primeiros ajudavam os próximos como um ritual organizado. Os corpos eram alinhados cuidadosamente, cobertos com tecidos roxos, todos usando roupas escuras, tênis Nike e carregando pequenas malas, porque acreditavam que estavam indo viajar numa nave espacial. 39 pessoas morreram acreditando que estavam prestes a evoluir para uma existência superior. Quando a polícia descobriu a cena, o mundo inteiro ficou horrorizado. Jornais exploraram o caso sem parar. Programas de TV trataram Heaven's Gate como uma piada. Seita dos alienígenas, tênis Nike da morte, os loucos do cometa. Mas muitos especialistas alertaram que aquilo não era engraçado. Era um exemplo extremo de manipulação psicológica e também um aviso. Porque grupos assim continuam existindo até hoje. Talvez não falando sobre alienígenas, mas prometendo salvação, propósito, verdade absoluta, pertencimento. E seres humanos continuam vulneráveis a isso. E agora vem a parte arrepiante. O site oficial de Heaven's Gate ainda está no ar até hoje, acredite se quiser. Praticamente congelado no tempo, como uma cápsula dos anos 90 com textos originais, mensagens de Marshall, vídeos antigos, e alguns seguidores remanescentes ainda mantêm tudo funcionando. É estranho entrar naquele site, porque parece que a seita nunca terminou completamente, como um fantasma digital esperando novos visitantes. Talvez o maior erro seja olhar para Heaven's Gate e pensar: eu nunca cairia nisso, porque ninguém acha que cairia. Manipulação não acontece de uma vez, ela acontece aos poucos. Primeiro vem o acolhimento, depois o pertencimento, depois o isolamento e logo após a obediência. E quando a pessoa percebe, já não consegue mais distinguir realidade de crença. Heaven's Gate não é só sobre alienígenas, é sobre a carência humana, sobre pessoas desesperadas por significado, sobre o medo de estar sozinho. No fim, talvez aquelas 39 pessoas não quisessem morrer. Talvez só estivessem cansadas da vida que tinham, cansadas da dor, da solidão, do vazio. E Marshall Applewhite ofereceu algo extremamente perigoso.
uma resposta absoluta. Porque respostas absolutas são sedutoras, mesmo quando levam ao abismo. E talvez seja isso que torna Heaven's Gate tão assustador. Não são os alienígenas, não são o cometa, não é a nave, mas sim o fato de que tudo começou com pessoas procurando sentido para a existência. E isso é algo que todos nós fazemos. E aí? Você acredita que Marshall Applewhite realmente acreditava em tudo aquilo? Ou ele manipulava os seguidores conscientemente? Comente aqui embaixo. E se você gosta de histórias perturbadoras, mistérios reais e casos que fazem você dizer: peraí, como assim? Já se inscreva no canal, porque aqui a realidade consegue ser muito mais assustadora do que qualquer ficção. Um abraço e até o próximo vídeo!